Eu já avisei para o professor que se minha voz travar, ele pode interromper e tal, para eu poder fazer alguma coisa aqui para dar certo. Então é isso, eu sou o Pedro Borges, eu sou estagiário do hospital, e o meu tema é o seguinte, então, é as atualizações, né, na nova classificação sobre os gliomas difusos de linha média, com a mutação Stona H3K27N. Nessa minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre a classificação antiga da OMS 2007, vou trazer as atualizações de 2016, e também vou falar um pouco do que o Sympact Now ele falou de novo sobre esses tumores. Então, antes de falar sobre os gliomas difusos de linha média, eu joguei necessário, até para o meu entendimento, falar um pouco sobre os gliomas de maneira geral. Eu acho que é muito importante para nós acadêmicos criarmos essa linha de raciocínio. Então, os gliomas... Deixa eu botar o pointer aqui. Tá dando para ver o apontador? Pode. Tá dando para ver. Beleza. Então, os gliomas, eles são um termo amplo que descreve tumores neuroepiteliais. Como nós já sabemos, eles têm sua origem nas células gliais, né? Nas células que dão suporte para o sistema nervoso central. Eles são fora do escrito. Não põe o ponto em cima do escrito. Põe o ponto por fora, do lado da bolinha preta. Tá bom. Então, eles são os tumores primários mais comuns do sistema nervoso central. Eles representam 40% dos tumores primários. Dos tumores malignos, eles representam 78% dos tumores. E 80% dos gliomas são considerados gliomas de alto grau, né? Graus 3 e 4 da OMS 2007. Por que eu coloco aqui o OMS 2007? Porque esse entendimento de grau alto e graus 3 e 4, ele vai mudar um pouco com as novas classificações. Nós temos muitos exemplos de tumores que são considerados gliomas, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, como os astrocitomas e astrocitomas anaplásicos, os oligodendrogliomas e oligodendrogliomas anaplásicos, os tumores ependimários, o glioma difuso de linha média, eu coloquei ele aqui porque ele é o foco da apresentação, dentre vários outros tumores que eu ainda vou citar mais na frente. Então, só para recapitular um pouco a classificação da OMS 2007. Então, essa classificação OMS até 2007, ela foi uma classificação morfológica, ela foi uma classificação baseada em graus histológicos de malignidade. Então, ela foi distribuída em 4 graus, ela obedeceu a análises histológicas. Esses graus da OMS 2007, travou um pouco aqui. Esses graus da OMS 2007, eles dividiam os gliomas, né, em gliomas de baixo grau, gliomas de alto grau, sendo os graus 1 e 2 de baixo grau, os graus 3 e 4 de alto grau. Então, esses graus, à medida que avançam, eles indicam maior malignidade e um pior prognóstico do tumor. E quais eram mais assim as características bem assim generalistas assim dos graus 1? Eu tenho, né, se tinha, né, tumores de crescimento lento e pouca infiltração, a exemplo do astrocitoma pilocítico. Nos graus 2, nós já temos tumores de crescimento, também de crescimento lento, mas com mais infiltração e um pouco mais propensos a recidivas e aumento da velocidade de crescimento, como os oligodendrogliomas. No grau 3, nós já temos aí tumores com crescimento mais rápido, já com um maior poder de infiltração adjacente, como os astrocitomas anaplásicos. E no grau 4, o grau bem conhecido entre nós, né, que é o grau dos glioblastomas, que são tumores de crescimento rápido, alta capacidade infiltrativa, que requerem aí tratamentos mais agressivos e tratamentos integrados, né? Nós sabemos que esses glioblastomas, antigamente, eles eram divididos, né, em glioblastomas primários e glioblastomas secundários. Né? Os glioblastomas primários eram aqueles que já nasciam com essa característica agressiva no sistema nervoso central, e os glioblastomas secundários eram aqueles que evoluíam de tumores de graus menores, né, de tumores astrocíticos de graus menores. Bom, e o que mudou, né? Como é que hoje esses gliomas eles são divididos com base na classificação de 2016? Então, esses gliomas eles foram divididos em gliomas difusos e gliomas não difusos. Na OMS 2016, eles não chamam claramente esses gliomas não difusos de gliomas não difusos, eles chamam de gliomas que têm um padrão de crescimento mais circunscrito. E eles colocam, entre aspas, a denominação gliomas não difusos. Bom, dentre os gliomas difusos, eles foram divididos em subgrupos, né?
Aqui nós temos o quê? Dentro dos gliomas difusos, nós já temos o acréscimo dos gliomas difusos de linha média, H3K27M mutantes, já como uma novidade, né? Porque na classificação de 2016 ocorreu o acréscimo dessa entidade, que é o tema principal da apresentação, dentro dos gliomas difusos. E como é que esses gliomas difusos eles foram subdivididos? Em que os cientistas se basearam para subdividir esses gliomas? Eles se basearam em análises epigenéticas e histológico-moleculares, com base na presença ou ausência da mutação IDH e da codeleção P19Q. Ou seja, até 2007 nós tínhamos uma divisão puramente morfológica e histológica, né, com a evolução da medicina e com a evolução dos testes moleculares. A partir de 2016 começou a se dar uma maior importância para as características moleculares do tumor. Nós vamos ver quais as vantagens disso posteriormente. Aqui algumas atualizações, né? Então, sobre os gliomas não difusos, não aconteceram tantas mudanças. Ocorreu a introdução de 3 que eu ainda vou mostrar em esquema. Os gliomas difusos foram subdivididos em 3 grupos, através de critérios histológicos moleculares. E a gliomatose cerebral, né, como até o professor Igor Facchini, na aula de terça-feira, comentou, ela deixou de ser uma entidade e passou a ser considerada um padrão de crescimento. Vamos lá sobre os gliomas difusos, de acordo com a classificação 2016. Então, eles são as neoplasias intrínsecas mais frequentes do sistema nervoso central. Eles ainda são graduados em graus de malignidade, 2, 3 e 4, com base em atividade mitótica marcada, necrose, proliferação microvascular. O que se observou, né? Se observou que tumores que eram histologicamente idênticos, eles tinham aspectos clínicos diferentes, variados. E aí, com o avanço molecular, se viu que em relação ao IDH, esses tumores eles podiam ser diferentes, podiam ser tumores IDH selvagem ou tumores IDH mutante, né? Isso deu uma utilidade para a classificação com a mutação IDH. Por quê? Um exemplo, se tinham tumores que eram astrocitomas anaplásicos, que tinham tumores diferentes, sendo astrocitomas anaplásicos, que tinham características clínicas diferentes. E não se entendia por que esses tumores tinham características clínicas diferentes se eles eram os mesmos tumores. Só que aí depois se observou, por exemplo, que um era IDH selvagem e o outro era IDH mutante. Então, é algo que dá uma justificativa aí e separa melhor, classifica melhor os dois tumores. Então, como eu já falei, o IDH, né, a mutação IDH, foi um marcador utilizado para a nova classificação. Bom, então vou já chegar no esquema aqui, que resume um pouco o entendimento. Categorias de tumores novas foram acrescentadas, né, como os tumores IDH selvagem, né, astrocitomas e oligodendrogliomas IDH selvagens. Também foi acrescentada uma nova categoria muito importante, a categoria NOS, que é classificada de outra forma. Eu vou citar aqui o que é essa categoria. E vamos lá para o esquema. Bom, esse esquema aqui ele é muito importante, ele é muito didático. Eu retirei ele da classificação 2016 e ele estratifica bem a subdivisão dos gliomas difusos. Então, como eu já falei, os gliomas difusos eles foram divididos em subgrupos com base em análise epigenética e análise molecular. Os gliomas difusos eles foram divididos em 3 grandes grupos. Aqui em vermelho, em tumores IDH selvagem, em rosa, tumores IDH mutante, sem a codeleção de um P19Q, e em azul, os tumores IDH mutante com a deleção de um P19Q. Né? Inicialmente, nós temos tumores IDH selvagem e tumores IDH mutante, que são diferentes aqui pela presença ou não da codeleção. Bom, dentre os 2 tipos principais de tumores, dos difusos, nós temos os astrocitomas e os oligodendrogliomas. Né? E é interessante lembrar que ainda existe a classificação em graus 2, de baixo grau, graus 3, grau anaplásico, e graus 4, de glioblastomas, lá da eles não largaram de mão da classificação histológica, que é de suma importância também. Bom, então, aqui nós temos as cores principais, vermelho, rosa e azul. Por que a coluna vermelha ela está aqui presente, a mesma cor aqui dos tumores IDH selvagem, ela está presente aqui também em tumores de graus menores? Porque se percebeu que astrocitomas ou outros gliomas de graus menores, graus 2 e 3 do OMS, eles tinham características ou eles podem se comportar como tumores de DH selvagem, como glioblastomas de DH selvagem, por exemplo. É por isso que
em algumas reuniões, eu entendi que hoje em dia é muito complicado dizer que o paciente tem um glioma benigno. Por quê? Porque é um tumor que cresce rápido, é um tumor que, algumas vezes, pode ter características já de glioblastomas, sendo tumores de graus menores. Bom, essa coluna em beleza. Por que nós temos aqui essa coluna rosa? Ou seja, seria uma continuação aqui dos tumores IDH mutante. Porque nós temos glioblastomas que são IDH mutante, né? E quais são esses glioblastomas IDH mutantes? São os mesmos glioblastomas secundários, eles eram chamados de glioblastomas secundários na classificação antiga. Por que eles são secundários? Eles são secundários porque eles evoluem de tumores de graus menores, né? Eles evoluem de tumores, astrocitomas, por exemplo, IDH mutantes de graus menores, até se tornarem glioblastomas secundários, né? Hoje em dia chamados de glioblastomas IDH mutante, que são mais frequentes em crianças e adultos jovens. Por que essa coluna rosa ela é bem menor do que a vermelha? Porque esses tumores glioblastomas secundários são mais raros que os selvagens. Os glioblastomas selvagens, eles são mais frequentes, eles acometem mais idosos e eles eram antigamente chamados de primários porque eles já nascem com essa característica agressiva, eles já nascem como glioblastomas. Essa coluna eles hoje são chamados de astrocitomas grau 4 com comportamento de glioblastoma. Tudo bem, então tranquilo. Astrocitomas grau 4. Ok. E aqui nós temos essa coluna amarelo queimada. Essa coluna amarelo queimada é novidade. O H dela é de Stona. Justamente a introdução do glioma difuso de linha média, H3K27M mutado. Por que esses gliomas eles foram colocados aqui como grau 4 da OMS? Porque eles são tumores que têm um prognóstico muito ruim, né? Então, eles foram colocados aqui juntos aos glioblastomas, né? Considerando ainda que o fenótipo deles predominante é de astrocitoma. Bom, e o que são essas colunas rachuradas? Essas colunas rachuradas a OMS colocou para representar a categoria NOS, a categoria não especificada. O que aconteceu? A OMS, em 2016, ela assumiu que nem todos os serviços no mundo têm a disponibilidade tecnológica da imunohistoquímica e também da terapia molecular. E também, esses testes moleculares, às vezes, eles são inconclusivos. Então, o que acontece? Quando o serviço, né, ele não tem a disponibilidade da imunohistoquímica, ou o teste molecular, ele é inconclusivo, a gente pode se ater à classificação histológica. Ou seja, o que essa coluna aqui, quais seriam os tumores daqui? Seriam os astrocitomas NOS, né? Seriam os astrocitomas de baixo grau NOS. Aqui, nessa parte rachurada, seriam os astrocitomas anaplásico NOS. E aqui, como o professor falou, né, os astrocitomas grau 4 NOS, né? Porque, como o serviço não tem a disponibilidade do exame, não teria como especificar esse tumor, né? Se ele se ele é não codeletado ou codeletado. E o que é essa outra coluna? Que essa outra coluna vai no mesmo entendimento, vale para o mesmo, né? Então, o tumor, ele tem características histológicas de um oligodendroglioma. E aí, o serviço não tem o teste molecular disponível. Então, se ele for de baixo grau, pelas características histológicas, ele vai ser considerado um oligodendroglioma NOS, e aqui embaixo, um oligodendroglioma anaplásico NOS. E por que tem essa coluna aqui, que está na interseção entre o astrocitoma e o oligodendroglioma? Porque nós sabemos que existem tumores que têm características mistas, chamados oligoastrocitomas. Esses tumores, com o teste molecular, o seu diagnóstico deixa de existir, porque o teste molecular, ele estratifica muito bem o que é astrocitoma e o que é oligodendroglioma. Mas quando o serviço não tem o teste molecular, esse diagnóstico ele ainda é válido. Então, ele vai ser válido sendo aqui em cima oligoastrocitoma NOS ou oligoastrocitoma anaplásico NOS. Por que essa frase é muito importante? O genótipo supera o fenótipo. O que acontece? Podem ser observados tumores com fenótipo astrocítico, mas que não tem uma clínica evidente desse tipo de tumor. Aí o serviço faz o teste e percebe que mesmo ele tendo um fenótipo, uma histologia astrocítica, ele possui a codeleção de um PI19Q. Então, já que o genótipo vai superar o fenótipo, o diagnóstico vai ser de oligodendroglioma. Mesmo que ele possua o fenótipo de astrocitoma, mas ele possua a codeleção de um PI19Q, o teste molecular ele vai superar a histologia
e vai dar diagnóstico de oligodendroglioma. E o inverso acontece, né? Se eu tenho um oligodendroglioma que tem características histológicas, né, oligodendrogliais, mas que ele não tem a coleção de um P19Q, ele vai ser considerado no diagnóstico um astrocitoma. Um pouco sobre os gliomas não difusos. Então, os gliomas não difusos, eles mudaram um pouco em relação a 2007. Aqui, a classificação de 2016 teve algumas abordagens sobre astrocitoma pilocítico. Eles aceitaram a astrocitoma pilocítico como uma doença de via única, uma doença quase sempre afetada por anormalidades únicas na via de proteína quinase ativadora de mitogênio, MAPK. O astrocitoma subepidimário de célula gigante, conhecidos como os SEGAs, eles foram tidos como lesões de grau 1 da OMS e fortemente associada à síndrome de esclerose tuberosa hereditária. Então, uma síndrome genética tida como uma possível causa e um fator de risco para esses tumores. E o esquema aqui, também retirado da OMS 2016, ele só lista aqui os tumores que são atualmente considerados gliomas não difusos, dividindo em 4 grupos de outros tumores astrocíticos, tumores ependimários, outros gliomas e tumores neuronais gliais mistos. Logicamente, não esqueceram aqui também os graus de malignidade, grau 1, grau 2 e grau 3. E o que tem de novo? Qual foi a atualização em 2016 dos gliomas não difusos? Foi o acréscimo dessas 3 novas entidades, o xantoastrocitoma pleomórfico anaplásico, o ependimoma HeLa fusão positivo e o tumor leptomeningio difuso GNT. O que é interessante, e a OMS deixou bem claro para nós na sua classificação. Bom, você percebe que na primeira coluna as cores elas estão bem divididas, né? Então já se conhece bastante esses tumores, né? E aí a sua apresentação clínica ela tem uma boa relação com os graus da OMS. Mas isso não é válido para os tumores ependimários. Se viu que os tumores ependimários, que a graduação de malignidade pela OMS, ela não concordava 100% com a apresentação clínica desses tumores. Por isso que a cor ela vai mudando de forma gradual, porque esses tumores eles ainda não podem ser bem separados com relação ao grau de malignidade. Vai acontecer também isso aqui nessas outras 2 colunas, onde nós temos tumores mais raros, né? E onde a chance deles, da OMS, errar graduando esses tumores por malignidade é alta. Por isso que eles colocaram também a mudança da cor de maneira gradual, porque eles não puderam, assim, estratificar bem, dividir bem e classificar bem esses tumores. Agora, vamos para os gliomas difusos de linha média, que é o foco da apresentação. Bom, então, como eu já falei, o glioma difuso de linha média ele é uma nova entidade do OMS 2016. O nomezinho completo dele é glioma difuso de linha média H3K27M mutante. Ele é considerado um glioma de alto grau, como eu já mostrei lá naquele esquema. Ele tem uma diferenciação astrocítica predominante e ele tem uma mutação, né, na localização K27M em quaisquer genes H3F3A ou HIST1H3B/C. Esse H3 aqui é da mutação da histona. Nós sabemos que as histonas são proteínas do DNA e que elas ajudam na codificação do DNA. São enzimas muito importantes. Bom, em termos de epidemiologia, eles surgem geralmente em crianças. E como o nome já diz, eles são localizados em estruturas da linha média do sistema nervoso central, como o tálamo, hipotálamo, terceiro ventrículo, região pineal, cerebelo, tronco cerebral e medula espinhal. Com relação à sua morfologia e prognóstico, eles têm uma variabilidade histológica. Apesar de eles serem gliomas de alto grau, eles têm áreas de grau 1 e 2. O prognóstico deles é ruim, como eu já citei. A exemplo desse prognóstico ruim, a taxa de sobrevivência, né, a taxa de sobrevida dos pacientes, ela é igual ou ela supera 2 anos em menos de 10% dos casos. E o que aconteceu? Em relação a esses tumores, aconteceu uma certa confusão na OMS em 2016. Por quê? Porque no livro azul da OMS 2016 veio a seguinte afirmação: os estudos de sequenciamento identificaram mutações heterozigóticas recorrentes na posição K27 na codificação de histonas dos genes H3F3A, HIST1H3B, HIST1H3C em gliomas de alto grau. Dos tumores que eles observaram, 80% dos gliomas de alto grau na ponte tinham uma mutação, 50% dos tumores do tálamo tinham uma mutação e 60% dos tumores na medula tinham uma mutação. E eles falaram que essas mutações ocorrem exclusivamente nos gliomas difusos de linha média. Né? Isso foi uma afirmação feita em 2016, que daqui a pouco o Impact Now vai afirmar que foi um erro. Essa mutação
H3K27M não é uma mutação exclusiva desses tumores difusos de linha média. Então, o que aconteceu? Por que existiu essa confusão? Então, continuando aqui a título de informação sobre esses gliomas. Aqui tem uma atualização, né? As neoplasias previamente diagnosticadas como gliomas pontinos intrínsecos e difusos, IPG, que o professor Igor Facchini até citou o nome deles, e os gliomas intrínsecos difusos de tronco atualmente pertencem a essa categoria, dos gliomas difusos de linha média, né? Então, atualmente, esses tumores, que antigamente eram chamados de gliomas pontinos intrínsecos, atualmente são chamados de gliomas difusos de linha média. E aí, o que aconteceu? Na própria classificação de 2016, eles falaram que nem todo e qualquer tumor de sistema nervoso central que carrega a mutação H3K27M é um glioma difuso de linha média. Então, existiu a confusão, porque na classificação eles falaram que nem todo tumor tinha a mutação, e no livro eles falaram que todo tumor que tinha essa mutação, eles falaram que essa mutação era exclusiva desse tipo de tumor. Bom, o marcador utilizado é o marcador da histona H3K27M mutado. Esse método de detecção é por meio de um sequenciamento de DNA e IHC para a proteína mutante. E veio o SIMPACT-Now2, em 2018, esclarecer essa confusão que aconteceu entre 2016 e 2018. Então, o SIMPACT-Now, como já foi abordado em outras reuniões da nossa residência, ele trouxe esclarecimentos diagnósticos não só do glioma difuso de linha média, mas também dos astrocitomas, do astrocitoma IDH mutante e do astrocitoma anaplásico IDH mutante, que não vão ser o nosso foco, né? Claro que o nosso foco é o glioma difuso de linha média. Bom, o que aconteceu nesses 2 anos, entre 2016 e 2018? Foi percebido que outros gliomas tinham a mesma mutação H3K27M, como ependimomas, astrocitomas pilocíticos, astrocitomas difusos pediátricos e gangliogliomas. Só que, mesmo encontrando essa mutação, não se identificou uma significância prognóstica nesses tumores. E aí criou-se uma confusão de quais tumores podem ser considerados realmente os gliomas difusos de linha média. E aí a reunião do SIMPACT-Now ela deu o aval, né? Que é justamente esse. O termo glioma difuso de linha média, H3K27M mutante, ele é reservado para tumores que são difusos infiltrantes da linha média. E não deve ser aplicado a outros tumores que são H3K27M mutante. Parece algo óbvio, né? Porque já é algo que já tem no nome deles. Mas eles fizeram essa reunião para deixar bem claro que o termo deve ser usado a partir do preenchimento de 4 critérios diagnósticos, né? Então, o tumor deve ser difuso, ele deve ser localizado na linha média, ele deve ser um glioma e ele deve portar. Se o tumor não tiver essas 4 características, ele não vai ser considerado um glioma difuso de linha média H3K27M mutante. Trazendo um pouco dos achados imaginológicos, eu busquei nesse artigo, a literatura ainda não é tão florida com relação a esses achados, mas esse artigo aqui, ele avaliou características de imagem de glioblastomas, de gliomas difusos de linha média pediátricos, com a mutação, histona, H3K27 com a mutação. Esse artigo ele avaliou 33 pacientes, né, que tinham esses 33 tumores de linha média difusos. Desses 33 tumores, 24 tumores tinham a mutação e 9 não tinham. O que se observou nesse artigo? Que as características radiográficas de gliomas difusos à linha média, com a mutação histona H3K27M, eram altamente variáveis. Então, não se encontrou um padrão radiográfico para esses tumores. O que se observou? Que as imagens elas variavam de massas expansivas, sem realce ou necrose, a massas expansivas com realce periférico e necrose central. Então, foi uma revisão retrospectiva feita desses pacientes pediátricos. Então, eu trouxe aqui as imagens, mas a título de ilustração, duas imagens que foram feitas. Aqui as imagens que foram feitas no artigo de gliomas difusos de fossa posterior. Nessa fileira de cima, foi um padrão trazido dos tumores centrados na ponte, que foram 14 tumores, e aqui um padrão dos tumores centrados no vérmix e quarto ventrículo. Então, e essa imagem B, ela significa que os achados, tanto dos tumores com a mutação e dos tumores selvagens, eles foram bem heterogêneos. Não existia um padrão de
de reconhecimento à ressonância desses tumores. Então, na descrição que eu tirei do artigo, ela fala o seguinte, demonstram duas aparências distintas, com a fileira de cima, o tumor sendo centrado na ponte, com a expansão da ponte, envolvimento da artéria basilar, e a segunda fileira, um segundo tipo de tumor, estava centrado no vérmix e pedúnculo cerebelar, com extensão para o quarto ventrículo e envolvimento da ponte posterior. Claro, se o nosso neuroradiologista quiser comentar a imagem, tecer comentários, vai ser de grande acadêmicos, né, para entender aqui esses cortes axiais de ressonância, com as ponderações FLAIR, tem um pós-contraste, essa ponderação ADC também, interessante. Bom, também a título de ilustração, eu trouxe outras imagens também do artigo, ele trouxe gliomas difusos do tálamo, e também se percebeu um padrão heterogêneo, se percebeu que alguns tumores, eles, de uma imagem para outra, tinham realce pós-contraste, e outras imagens não tinham realce pós-contraste. Então, os achados aqui, né, que podem ser vistos para se dar o laudo da ressonância, como edema, como características infiltrativas, necrose, também foram bem heterogêneos. Essa tirinha preta, ela indica que o tumor, isso aqui foram vários tumores avaliados, né? Essa tirinha preta indica que o tumor tem alteração e a tirinha branca indica que o tumor não tem alteração. Aqui sendo os tumores mutados e aqui sendo os tumores selvagens. E aqui foi o que eu acabei de falar, né? A descrição, se percebeu que um grupo de tumores tinha realce pós-contraste e outro grupo de tumores não tinha realce pós-contraste. Qual foi a conclusão do artigo? Semelhante às características histológicas heterogêneas entre esses tumores, eles também exibem uma aparência de imagem diversa, sem características que distinguem os gliomas difusos de histona mutados do tipo selvagem. Ou seja, o intuito deles foi fazer uma comparação daqueles tumores que eram mutados, que tinham mutação H3K27M, com tumores selvagens, com o intuito de estabelecer um padrão, né, para descobrir um padrão de imagem para o tumor mutado e para o tumor selvagem, e eles concluíram que não existe esse padrão e que as imagens são muito heterogêneas. Daí, mais uma vez, a gente lembra a importância da análise molecular no diagnóstico desses tumores, né? Um diagnóstico específico. Com relação a terapias promissoras, eu vi que o principal tratamento relacionado a esse tipo de gliomas é baseado na radioterapia. Eu vi alguns artigos tentando comparar e dar uma superioridade da terapia convencional em relação à hiperfracionada e à hipofracionada, mas esses artigos, eles fizeram análises retrospectivas de estudos randomizados e eles não encontraram uma superioridade de técnica em relação a esses três tratamentos. O que vem de novo, terapia promissora, é a protonterapia e a carbonoterapia. A protonterapia é mais a título de informação, ela é indicada para outros tumores cerebrais pediátricos com intenção curativa. E a carbonoterapia, sim, ela tem indicação para os gliomas difusos de tronco encefálico, né, os gliomas difusos de linha média, além de indicações para tumores altamente agressivos e radioresistentes, e também recidiva de glioma de alto grau. Claro que o nosso radioterapeuta pode comentar e falar um pouco sobre o futuro da radioterapia nesses tumores com uma maior propriedade. Eu trouxe mais a título de informação e para entender um pouco qual o principal tipo de tratamento utilizado. Essas foram as referências que eu utilizei e eu quero deixar com relação à minha apresentação. Parabéns, Pedro. Eu gostei muito da sua apresentação, todos nós gostamos. Eu me sinto realmente, cada dia... Pode descompartilhar a tela, Pedro, certo? Eu me sinto realmente cada dia mais feliz